correção da lista 2, questão de número 1. A partir dessa questão, estaremos trabalhando com o descritor de número 5, que é o quê? Conhecer a conservação e a modificação de figuras, considerando aí seus lados, o perímetro, a área. Então, a ideia de ampliação e redução aí na malha quadriculada. Então, observe o que nos diz aí a primeira questão. Observe o desenho na malha quadriculada abaixo. Então, o aluno vai observar o desenho e aí a pergunta: uma redução desse desenho está representada em... Então, antes de resolver essa questão, é importante que o aluno identifique o que é uma redução, né? É a ideia de proporcionalidade. O que é algo proporcional? Quando é que uma figura está proporcional à outra? Quando diminuímos a quantidade de lado proporcionalmente ou aumentamos esses lados proporcionalmente. Um exemplo, se temos aqui 4 centímetros, por exemplo, ao lado, e eu quero reduzir a metade. Então, a metade de 4 vai ser 2. Então, a redução para esse pequeno lado aqui vai ser 2. Consequentemente, o outro lado, vamos supor aqui que seja 6. Se um foi para 2, o outro vai para 3. 6 não é metade, né? De 3 não é metade de 6. Então, seria essa ideia. Se diminui metade em todo lugar, em todos os lados. Se aumenta metade, aumenta o triplo, enfim, quantas vezes for, tem que ser tanto em um lado como no outro. Então, a proporção, ela só é aceita de cada uma redução quando ela está proporcional, essa diminuição. Então, analisando aí o desenho da figura, observando letra A, por exemplo, observe que essa ponta aqui de baixo, ela sim, foi reduzida, mas toda a figura na parte de cima, ela permanece intacta. Observe que o lado de cima ele está do mesmo tamanho, o lado de baixo, o único lado que foi reduzido foi esse aqui embaixo, essa pontinha. Ou seja, não houve aí uma redução, porque para ser redução, ela tem que diminuir todos os lados proporcionalmente. Mesma ideia aqui, então vamos lá. Aqui na pontinha de baixo diminuiu metade, beleza. Aqui nesse lado de baixo, aqui ao lado, diminuiu também outra metade, beleza também. Só que é um problema, em cima também de 6 foi para 3, diminuiu metade, perfeito. Só que o lado aqui, onde vai dar a largura dessa figura, não foi diminuída. Veja que era 2 e permanece 2 aí, 2 unidades, 2 quadradinhos. Então, não houve uma redução completa, só em alguns lados. Então, não há redução, tá? A não ser que seja proporcional. Na letra D, a gente está falando de redução. Então, reduzir é diminuir. Observe que a letra C ela está maior que a figura original. Então, não houve uma redução, houve uma ampliação. Então, letra C de cara está fora. E, por fim, temos a letra D. A letra D está aí, ó, a representação. Observe que a figura original, ela tinha 6 em cima, então foi para 3, correto. Ao lado era 2 espacinhos, foi para 1. Embaixo era 2 espacinhos, foi para 1. Então, veja que diminui metade em todos os lados. Como o aluno vai chegar nessa resolução? Contando quadradinhos, é o modo mais indicado de resolver essa questão, tá bom? Então, é importante orientar o nosso aluno. Quantos quadradinhos? Vê aí se diminuiu a mesma quantidade. Se de um lado diminuiu metade, no outro tem que diminuir metade. Então, é trazer esse discurso, essa ideia para a sala de aula. Então, a resposta correta, letra D. Lista 2, questão de número 2, correção. Tratando aí de redução e ampliação, envolvendo a ideia de proporcionalidade. Na questão anterior também era bem parecido, só que pedia uma redução. Na questão 2 já vai pedir uma ampliação. A ideia é a mesma. Para reduzir ou para ampliar, se vai aumentar o dobro de um lado, aumenta todos os outros lados o dobro. Se vai diminuir metade, diminui todos pela metade. Isso é um exemplo, tá? Pode ser 4 vezes, 3 vezes aumentar, 3 vezes diminuída, enfim. Então, vai depender da questão. Então, analisando essa imagem que foi dada, temos aí a ampliação que foi feita por Ana e por Bernardo. Observe que na ampliação de Ana, ela ampliou aqui o lado, ó, tinha 2 quadradinhos ocupando cada lado. Observe que foi para 4, ou seja, aumentou o dobro. Mas a base não foi alterada, continuou utilizando aí 2 quadradinhos. Então, não houve uma ampliação, está errada. Já na de Bernardo, houve sim, ó, ampliação aqui da base. A base ela aumentou 2 vezes, eram 2 quadradinhos, foi para 4, então foi o dobro.
mas os lados permaneceram, ó, um quadradinho, dois quadradinhos, permaneceram da mesma forma, tá? Então, não houve uma ampliação. Ah, professora, mas tá mais largo. Sim, tá mais largo, mas eu não vou olhar se tá mais largo, mais comprido, eu vou olhar os lados, a medida dos lados, tá? Quando se está falando de proporção. A sugestão de Cecília, perdão, a sugestão de Cecília, veja que a base não era 2 sempre, ela ampliou, foi para 6, ou seja, aumentou 3 vezes. 2 vezes 3 não dá 6, mas o lado não foi ampliado 3 vezes, o lado foi ampliado apenas 2 vezes. Observe que o lado original, voltando na imagem, era só 2, ó, um quadradinho, 2 quadradinhos. Voltando para a figura de Cecília, aumentou, mas veja que foi 1, 2, beleza. Então, quando aumenta mais 2 quadradinhos, eu estou aumentando o dobro. Mas na base não foi o dobro, é isso que tem que ficar muito claro, foi o triplo. Então, apesar de parecer muito coerente, não foi Cecília que acertou a questão. Diana, vamos ver a situação de Diana. Antes era só 2 embaixo, aumentou o dobro, foi para 4 quadradinhos, perfeito. Vamos ver o lado? O lado também era 2, foi para 4 também. Então, os lados aqui do triângulo aumentou aí o dobro e a base aumentou o dobro. Observe que todos os lados eles foram ampliados com a mesma medida. Ou seja, quem ampliou corretamente a figura? Diana. Diana, pessoal, é só observar direitinho aí e ver os lados. Mais uma vez, não foca na imagem se está mais larga, se está mais alta, foca nas medidas dos lados. Letra D. Lista 2, questão do número 3, correção dela, tratando ainda de ampliação e redução. Descritor do número 5. Diz o seguinte: Sávio fez a redução do desenho de um catavento. Então tá aí, ó, o desenho original e a sua redução estão representados na malha quadriculada abaixo. Então tá aí bem definido, ó, desenho original, desenho reduzido. A pergunta é: a área do desenho do catavento reduzido em relação ao original eu quero saber quantas vezes eu diminuí, eu reduzi aí esse catavento. Então veja só, para essa questão tem muitas estratégias, nossos alunos são bem criativos, podem usar aí outros caminhos, mas aqui a gente quer só dar um direcionamento, algumas formas que pode ser resolvida. Utilizando o cálculo matemático seria identificar unidades, contar quantos quadradinhos tem. Então vê que seria 1, 2, 3, 4, 5, mas como temos duas partes seria 6. Então contaria tudo. Ao contar todos os quadradinhos do primeiro, unindo os triângulos, tá? Para formar um, teremos 24 quadradinhos. Já do menor, teremos 6, do catavento reduzido. Ao dividir aí 4 dividido para 6, chegamos aí a 4. Então, a resposta correta é essa. Mas é interessante também observar que o nosso aluno ele gosta muito de contar, de comparar, de observar. Então, outro caminho que também é válido é, por exemplo, se ele olha aqui, ó, essa parte que tinha 4 quadrados, 4, e passa a ter 1, observe que nós temos uma parte, né, de 4. Ou seja, temos aí 1/4, a quarta parte. São várias formas que a gente tem de chamar. Mas se eu olho para cá, essa ponta de cima com esse triângulo, então se ele olha para essa medida, ele vai ver 2 triângulos e um quadrado. Se ele divide esse quadrado ao mesmo, vai ter 4? Sim, vai ter 4. Se ele olha lá na figura reduzida, só vai ter 1. Então, mais uma vez, é a quarta parte de um todo aí que equivale a 4, tá? Então, o aluno pode fazer também esse cálculo. Agora, uma questão que deve ser pontuado é a alternativa que deve se marcar. Metade a gente sabe que não é, porque metade, quando eu estou falando de dividir por 2. A quarta parte, pode ser. O dobro, não pode. Estou falando de multiplicar por 2. E o quádruplo? Ah, professor, é o quádruplo. Observe que muitos alunos vão ficar em dúvida, tá? Ao chegar aí na medida 4, número 4, é provável que eles queiram colocar e marcar o quádruplo, mas é importante fazer essa diferença. Quando eu falo de quádruplo, dobro, triplo, eu estou falando de multiplicar, estou falando de ampliar, mas a figura foi reduzida. Então, se ela é reduzida, eu vou usar a expressão a quarta parte, letra B. É importante também falar dessas diferenças, porque nem sempre o aluno lembra, é muito conceito. Então é importante trazer essa linguagem aí da matemática para o aluno.
Lista 2, questão de número 4, estaremos fazendo a correção aí, ainda trabalhando com o descritor 5, que não fala só de redução e ampliação, mas também de perímetro, traz essa ideia de área e perímetro. Questão 4 traz o problema da seguinte forma. Observe o retângulo destacado na malha quadriculada abaixo. Cada lado do quadradinho dessa malha equivale a 1 centímetro. Então, cada ladinho desse, ó, o aluno vai lembrar que vale 1 centímetro. A pergunta é, qual é a medida do perímetro desse retângulo? O nosso aluno tem muita dificuldade em lembrar quando é que vai fazer área, quando é que vai fazer perímetro. Então é importante estar sempre falando a mesma coisa. Perímetro é o contorno, perímetro é a soma dos lados. Então é muito provável também o aluno pode chegar e dizer, eu tio, sei lá, a conta que a gente vai fazer é multiplicação ou é de mais? É um tipo de pergunta que eles fazem, né, para diferenciar. É área ou é perímetro? É basicamente isso. Então, antes de iniciar, lembra, pessoal, o que é perímetro? A soma dos lados, é o contorno, é a linha que envolve aí a figura. Então, partindo aí dessa ideia, dessa definição, o aluno deverá, né, primeiramente identificar quanto é que vale cada um dos lados, cada um desses lados aí dessa figura. Então, veja só, observando aqui o comprimento, né, o aluno vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai ter aí uma medida de 6 quadradinhos, cada lado, né, valendo 1 centímetro, então 6 centímetros. Quando ele vai olhar aqui a largura, ele já vai identificar 3 quadradinhos. Então, a operação que o nosso aluno irá fazer vai ser 6 vezes 6 e 3, no caso, né? Perdão. Então, 6 e 3. Então, os lados maiores não são 2? Então, vai ser 6 mais 6. O lado de cima não é semelhante ao de baixo. E o que está na largura vai ser o próprio 3, ó. Então, ele vai fazer 3, que é um lado, mas o outro lado também é igual, irmão gêmeo, idêntico. Então, é só somar. 6 mais 6, 12. 12 com mais 3, 15, com mais 3, 18. E aí o aluno chega no resultado de centímetro. Lembrando também, né? Estou fazendo soma do perímetro, somando os lados. Então, a unidade de medida como resposta ela é dada em centímetros. Se fosse área, aí sim ia ser centímetros quadrados. Então, vamos lembrar de diferenciar essas duas coisas. Resposta correta, letra A. Correção da lista 2, questão de número 5, trabalhando aí ainda com a ideia de perímetro. Questão traz o seguinte problema. Esta é a sala em que Maria José estuda. Observe a planta e calcule o perímetro. Então, a figura aí está pedindo que seja calculado o perímetro. Sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lado. Então, é uma questão bem parecida aí com a anterior, mas que também é muito válida para trabalhar aí com esse descritor. Então, veja só, calcula-se também o perímetro. Então, já foi visto que perímetro é o contorno, é a soma dos lados. É importante sempre estar nessa conversa, porque o aluno esquece. Então, é importante sempre lembrar. Sempre que tiver oportunidade, fala perímetro é soma de lados, perímetro é soma de lados. Tem aquela história de água mole em pedra dura, né? Então, é essa ideia aí com o nosso aluno. Então, vamos lá. Calculando o perímetro. Então, cada ladozinho desse, cada quadrado vale 1 metro. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a primeira dica é falar para o aluno quanto mede cada lado. Então, ele vai descobrir aí que esse lado de baixo ele mede 8. O de cima, consequentemente, como eles são iguais, também mede 8. Já o do lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada lado aqui, ó, cada largura, ele vai medir aí 6. Então, fazendo a soma, né, já que perímetro é a soma dos lados, então vai ser 8 mais 8 e 6 mais 6. 8 mais 8, 16. 6 mais 6, 12. Somando tudo, temos aí um resultado de 28 metros. Mais uma vez, metros normal, sem ser ao quadrado. Lembra aí ao aluno que metro quadrado é área. Correção da lista 2, questão de número 6, trabalhando aí com perímetro. Questão diz, considere o lado do quadradinho como unidade de medida de comprimento. Então, cada um a gente vai considerar como uma unidade. Dentre as figuras desenhadas abaixo, a de maior perímetro é... E aí, vamos retomar, né? Lembra aí que perímetro é soma de lado. Geralmente, nessas questões, é muito fácil
nosso aluno pensar que está relacionado à quantidade total de quadradinhos, que geralmente quando tem área eles contam quadradinhos e dá certo, mas perímetro é diferente, ele vai ter que somar aí os lados. Então vai ver, ó, essa letra A, ele vai contar os contornos, os lados, né? E vai ver aí que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, letra A, 20 aí quadradinhos, ou seja, 20 unidades aí compondo o nosso perímetro. Letra B, tem 1, 2, 3, 4, 5, subindo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 também. Estou deixando justamente para contar aqui com vocês, para a gente confirmar aí a quantidade. Essa letra C vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pronto, 24 já passou aí das outras duas, que deu 20, mas vamos ver a letra D. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mas ainda a letra C aí, ó, ela passou. Então, quem tem maior perímetro, como já provamos aqui, a letra C. Então, o aluno pode aí ser orientado a contar esses lados também, chegar ao mesmo resultado que nós. Então, a resposta correta, letra C.